o nosso segundo aulão de física, tá bom? Galera que já está sabendo aí da aula, vai entrando, vai dando aquele alô pra gente, né? Vai dizendo aí como é que tá a transmissão, se o som tá legal, se tá tudo de acordo, tá bom? A gente já está aqui com os dispositivos todos ajeitados para compartilhar e interagir com vocês, né? Nessa live. E vai ser mais uma vez um prazer para mim poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né? Visando aí a prova do Enem, tá? Lembrando que a gente já tem 4 aulões de matemática aqui no canal, já temos também 4 aulões de matemática básica e esse é o nosso segundo aulão de física, tá? Física para o Enem. E aí é o que eu sempre digo nas lives. Física para o Enem aborda basicamente física do cotidiano, tá? Vendo aqui que a Laís acabou de entrar. Laís, dá um feedback aí, vê como é que tá o som, se tá legal, se tá tudo legal, manda aí pra gente poder começar essa nossa conversa de hoje. Tá tudo ok aí? Veja aí como é que tá som, como é que tá a transmissão, se tá tudo ok. Estão conseguindo acompanhar aí direitinho? Como é que tá? Vamos dizendo aí, vamos dando esse feedback aí pra gente. Tá tudo ok? Beleza, o Leandro Silva que acabou de entrar aí, nossos alunos aí da escola Antônio Casimiro, né? Tá? Escola massa, beleza? Os alunos massa, show de bola, só tem aluno top lá na escola Antônio Casimiro. Um abraço para vocês, tá? Assim que, né, essa pandemia passar, a gente vai poder aí fazer aquela aglomeração doida para poder matar a saudade desse tempo que a gente está aí isolado, tranquilo? Mas é isso. Galera tá entrando aí, vamos deixar de conversa fiada e vamos para a resolução das questões, tá bom? Para o aulão de hoje, eu selecionei 5 questões e aí a gente vai comentar essas questões. Lembrando, física do Enem é física do cotidiano, tá? Então a gente vai trabalhar muito com situações do cotidiano e vai trabalhar muito com análise de gráficos, interpretação de informações, que é super importante aí para a gente, beleza? Então, nesse contexto de análise de situações do cotidiano, análise de gráficos e interpretação de informações, eu já vou jogar aí a primeira questão para vocês, beleza? Lembrando, leitura do enunciado é super importante. Por quê? Porque é dessa leitura que a gente vai coletar as informações necessárias para resolver de uma maneira bem simples, de uma maneira bem rápida e de uma maneira eficaz aí o nosso problema, tá bom? Então a questãozinha 1 diz assim, ó: uma pessoa lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, observa o gráfico que relaciona a vazão na ducha com a pressão, ou seja, a quantidade de água que sai pela ducha com a pressão da água, que é medida em metros de coluna d'água, o MCA, tá bom? Nessa casa residem 4 pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos, certo? Permanecendo o registro aberto com a vazão máxima, ou seja, vai sair aí a maior quantidade de litros de água por unidade de tempo, tá bom? A
A ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina de água, se mantém constante dentro do reservatório. Presta atenção nesse detalhe. Ele falou que a ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina de água. Esse nível da lâmina de água provavelmente é a caixa d'água da casa, tá? E aí, por que a gente precisa saber dessa informação? Porque entre o local onde está a ducha e a caixa d'água, que tem a lâmina de água, eu preciso ter um desnível, tá? Esse desnível, quanto maior ele for, maior a pressão da água, tá? Veja que essa pressão ela é medida em metros de coluna de água. Ou seja, para eu ter essa pressão, eu preciso ter um desnível entre a lâmina de água, que é a caixa d'água, e o dispositivo que vai fazer essa vazão, que no caso é a ducha, tá bom? Vamos ver aqui o restante do problema, que é o comando da questão, tá? E ele diz assim, ó, ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água em litros igual a... Então presta atenção numa coisa. Ele quer saber, em 30 dias, essa residência, só com os banhos, vai consumir quanto de água? Então, a gente tem todas as informações do enunciado e a gente tem também esse gráfico aqui, ó. Estão notando esse gráfico aqui? Esse gráfico está associando uma pressão estática, ou seja, a pressão da água, que é medida em metros de coluna de água, como já foi dito no enunciado, com uma vazão, que é a saída de água, no caso aí pela ducha, que é medida em litros por minuto, tá? Então você percebe que por esse gráfico aqui, para cada pressão você tem uma vazão específica, tá? Só para a gente não confundir a resolução do problema, só para a gente não se atrapalhar, eu vou voltar aqui um pouquinho no enunciado para a gente já ir coletando aí as informações, tranquilo? Então olha o que ele diz. Na casa são 4 pessoas, então guarda essa informação aí que é muito importante. São 4 pessoas. Cada pessoa toma um banho por dia. Então pega lá, são 4 pessoas, cada uma toma um banho por dia, então são 4 banhos por dia, tá bom? Cada banho dura aí em média 8 minutos, tá? Então são 4 banhos por dia de 8 minutos cada. E o registro está aberto no máximo, você vai ter a maior quantidade de água saindo pelo registro da ducha, tá? Beleza. Outra coisa que é importante aqui ressaltar é que a pressão é de 6 metros de coluna de água, tá? Ó, 6 metros de coluna de água, por quê? Porque a ducha está 6 metros abaixo da caixa d'água. Então essa pressão é de 6 metros de coluna de água, tá? Então, o que eu preciso tirar de informação aí do problema é isso. São 4 pessoas, cada pessoa toma um banho por dia, então são 4 banhos por dia, cada banho durando aí em média 8 minutos, e a pressão da água é de 6 metros de coluna d'água. Tranquilo? Beleza. Vou aqui para o gráfico, e a primeira coisa que eu vou olhar é o seguinte, ó. Aqui, estão vendo, ó, eu tenho uma pressão de 6 metros de coluna de água, bem aqui, ó. Eu vou ver com essa pressão aqui de 6 metros de coluna de água, qual é a vazão correspondente. Então, vou aqui no gráfico e vou dar uma marcada, certo? Ó, para 6 metros de coluna de água, eu vou ter aí uma vazão de 12 litros por minuto, ou seja, pela ducha estarão saindo 12 litros de água por minuto. Tranquilo? Além disso, eu vou me lembrar da tela anterior, que são 4 pessoas, cada uma tomando um banho por dia, então são 4 banhos por dia, 8 minutos em cada banho, tá? 4 pessoas na casa, cada pessoa toma um banho por dia, 4 banhos por dia, portanto, 8 minutos cada banho, beleza? E aí ele quer saber quanto que eu vou consumir de água em 30 dias. Então vamos lá.
Eu vou colocar uma outra tela aqui para a gente dar o desfecho desse problema, tá? Dar a resolução desse problema, beleza? Então, já fizemos todas essas análises e a gente vê aqui, ó, primeiro, são 4 banhos por dia de 8 minutos cada, certo? Então, 4 vezes 8 são 32 minutos de banho por dia nessa residência, tá? Por quê? Porque são 4 banhos com 8 minutos cada. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ou 8 vezes 4, que dá 32, tá? Então, por dia, essa ducha é usada por 32 minutos. Só que ele não quer saber o consumo de água em um dia. Ele quer saber em 30 dias. Então, eu vou pegar esse consumo diário e multiplicar por 30, tá? Por dia, essa ducha não é utilizada por 32 minutos, então em 30 dias você vai ter isso 30 vezes. 30 vezes 32, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, baixo 0, vai ficar 960 minutos, tá? Então, em um mês, eu consigo usar aí a minha ducha por 960 minutos, tá? Com a informação do gráfico, a gente sabe que com uma pressão de 6 metros de coluna de água, a vazão do chuveiro é 12 litros por minuto. Ou seja, a cada minuto saem 12 litros de água. Como eu vou usar nesses 30 dias a minha ducha por 960 minutos, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 12 litros por minuto vezes o tempo, que é 960 minutos, perdão, então 12 litros por minuto, vezes 960 minutos, vou fazer aqui a continha, vou chegar a 11.520 litros. Essa é a quantidade de água que eu vou consumir com esses banhos durante o período de 30 dias. E que era exatamente isso que o problema estava me pedindo, determinar o consumo de água com esses banhos durante o período de 30 dias. Então, a minha resposta, 11.520 litros. A alternativa a ser marcada, a alternativa C. Beleza? Então, é uma questão simples, mas é uma questão que exige, primeiro, a leitura do enunciado para a coleta das informações e também a análise de um gráfico, tá? Que você vai associar duas grandezas aí. No caso do nosso problema, vamos associar a pressão com a vazão, com a quantidade de água que sai por esse chuveiro, por essa ducha. Aí o Leandro Silva está me perguntando, será que física no Enem vai ter muitos cálculos com matemática? Tem. Leandro, é o seguinte, a prova de física, a prova de ciências da natureza, né? Ela tem uma parte teórica, lógico, uma parte onde você vai ter que analisar, né, o fenômeno, vai ter que conhecer um pouquinho, né, dos tópicos de física. Agora, em algumas situações você vai precisar sim dos recursos de matemática, tá? Você vai precisar usar a matemática como uma ferramenta para explicar, para quantificar alguma coisa que a física te pede, como por exemplo nesse problema, tá? Então veja, diferente do que parece, a gente nessa questão não precisou de fórmula e não precisou de um conhecimento muito avançado aí de matemática, tá? A gente precisou perceber que, por exemplo, o tempo de uso da ducha é proporcional ao número de banhos e proporcional ao tempo de cada banho, certo? E proporcional também ao tempo em dias que eu vou utilizar isso. Então, nessas multiplicações aqui que nós fizemos, a gente viu a presença da proporcionalidade, tá? Então, a gente precisou aí da ideia da proporcionalidade, que é muito utilizada não só na prova de matemática, mas também nas provas aí das áreas de ciências da natureza, tá? Interpretação de informações, no caso aqui específico, uma interpretação de gráfico, tá certo? Então, tem as questões teóricas, tá?
No aquecimento mesmo para esse aulão eu coloquei para vocês, não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, depois aqui da aula assistam. Eu coloquei uma questão que fala de pressão, tá? Só que a pressão no aspecto mais mecânico e no aspecto mais teórico, tá? Uma questão que a gente resolveria teoricamente, tá? E aqui a gente já está trabalhando uma questão de pressão, no caso aqui uma pressão estática, que depende de cálculos. Então, fazendo comparativo entre aquela questão que eu coloquei no aquecimento e essa, a gente está trabalhando a mesma área do conhecimento, que é a ideia de pressão. Só que a questão do aquecimento foi uma questão teórica e essa questão é um pouco mais prática, de você fazer alguns cálculos, de você ter a necessidade de realizar alguns cálculos, mas eu vou tranquilizar vocês. Na maioria das vezes, os problemas de física da prova do Enem, eles são resolvidos, eles podem ser resolvidos com essa simples ideia da proporcionalidade que vocês têm, tá? Então, a ideia de proporcionalidade, ela vai ajudar muito na hora de resolver os problemas de física da prova do Enem, né? Lá na área de ciências da natureza, perfeito? Tranquilo essa primeira questão aí? Gostaram? Alguma dúvida? Acharam fácil? Acharam difícil? O que vocês acharam aí da questão? Eu considero essa questão uma questão fácil, tá? Relativamente uma questão fácil, tá? Mas é aquela coisa, você vai adquirindo essa facilidade à medida que você vai praticando, tá? Assim como em matemática, física é prática. Então, se você pratica, você desenvolve, tá? Então, a ideia é praticar exercícios, quanto mais, melhor, tá bom? Beleza, Leandro está dizendo aqui que gostou, a Laís disse que achou fácil, que legal. Então, estamos indo bem, beleza? Então, primeira questão foi para conta, vamos agora para a segunda questão, que também vocês vão ver essa ideia da proporcionalidade, só que agora aplicada à parte de eletricidade, que a galera do terceiro ano em especial está estudando agora, tá? E eu vou dizer para vocês, eletricidade, a parte de eletricidade é a parte mais cobrada de física no Enem. Olha o que eu estou dizendo para vocês, a parte de eletricidade é a parte mais cobrada no Enem. Por isso que a gente pega no pé muito de vocês lá do terceiro ano ao estudo das características elétricas. Por quê? Porque chega na hora do Enem, ó, é boa parte da prova, tá? Então, um dos assuntos mais exigidos, um dos assuntos mais recorrentes, tá bom? E essa é uma questão que eu vou fazer uma profecia aqui para vocês. Vai ter uma questão dessa no Enem 2020, beleza? Vai ter uma questão dessa, não exatamente essa, óbvio, mas você vai ter uma questão dessa na prova Enem 2020, tá? Então diz aqui, ó, uma família adquiriu um televisor e no manual do usuário constavam as especificações técnicas como apresentado no quadro. Esse televisor permaneceu 30 dias em repouso. Aquela função de stand-by, só aquela luzinha vermelha fica acesa, né? Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%. Eu quero saber que quantidade de energia em joules foi produzida na usina para manter o televisor em stand-by. Lembrando que aqui, ó, vocês estão vendo uma tabelinha onde você tem o consumo dessa TV em potência, em funcionamento, né? O consumo de potência, ou seja, quanto que essa TV consome quando ela está ligada, é um consumo, a potência aí de 45 watts, e quando ela está em repouso, quando ela está no modo de stand-by, ela gasta apenas 1 watt, tá bom? Isso aqui é a potência da TV quando ela está em funcionamento e quando ela está desligada, só ali naquela luzinha, né? Naquele stand-by, beleza? Então isso aqui é importante, você saber
qual é a potência em cada situação, tá? Outra coisa que é importante você observar é que ele vai considerar aqui novamente um período de 30 dias, certo? Ó, leia bem isso aqui, um período de 30 dias, e essa TV estava em repouso, então ela não estava em funcionamento, ela estava em repouso. A potência não é 45, a potência é 1, beleza? Por quê? Ela estava em repouso, tá? Outra coisa que você vai ter que considerar é o seguinte, que há uma eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade, que nesse caso é de 30%. Deixa eu explicar para vocês direitinho o que é isso. A energia, ela é gerada, no caso aqui da gente, lá em Sobradinho, beleza? Aí ela é gerada lá em Sobradinho, ela é transmitida por meio de fios, né? Até chegar na casa da gente, certo? Durante essa transmissão, parte dessa energia elétrica, ela é dissipada, ou seja, parte dessa energia ela é perdida. Então, se eu produzir X lá na usina de Sobradinho, não quer dizer que vai chegar X na minha casa, tá? Durante o caminho entre Sobradinho e a minha casa, eu vou ter algumas perdas. Perda por efeito Joule, por quê? Porque quando você faz uma carga elétrica circular, pode ver o aparelho elétrico na sua casa. Os aparelhos elétricos na sua casa, quando eles estão em funcionamento, eles têm a tendência de aquecer, né? Todo aparelho elétrico, quando ele está em funcionamento, quando ele está ligado, ele aquece. Por quê? É o efeito Joule. Guarde bem esse nome, efeito Joule, tá? Ele vai converter parte da energia elétrica em calor, tá? E nessa transmissão, boa parte da energia ela é perdida por efeito Joule, tá bom? Boa parte dela. É só por efeito Joule? Não, mas o efeito Joule é o principal causador dessas perdas, dessa dissipação de eletricidade, tá? Ele está dizendo que a eficiência aqui é de 30%, ou seja, veja só, tudo que é produzido lá na usina só vai chegar na sua casa 30% desse valor. Ou seja, o que vai acontecer com os outros 70%? Vão se perder, entre aspas, eles vão ser dissipados nesse caminho da usina para a minha casa. E isso é super importante, porque eu vou ter uma geração lá e eu vou ter uma quantidade de energia que vai chegar na minha casa, que não é igual, tá? Só vou chegar na minha casa com 30% daquilo que eu produzi lá. E presta atenção, ele quer saber quanto de energia você vai ter que produzir na usina para o seu televisor poder consumir em stand-by durante esses 30 dias. Notou aí a ideia? Então, eu tenho que saber que o meu televisor vai passar 30 dias em repouso, em stand-by, tá certo? A potência de consumo em stand-by é 1 watt, tá? E a quantidade de energia que foi gerada na usina só vai chegar 30% desse valor na minha casa. Isso tudo o enunciado disse para mim, tranquilo? Então, é essa a interpretação que eu devo fazer desse enunciado, tá bom? E perceba, a minha resposta ela está em megajoule. O que é o mega? É a potência 10 elevada à terceira, tá bom? Perdão, 10 à terceira não, 10 à sexta. 10 à terceira é quilo, tá? 10 à terceira é quilo e mega é 10 à sexta, tá bom? Quilo 10 à terceira, mega 10 à sexta, giga 10 à nona, tá bom? São essas as potências que a gente vai usar. Quilo, que é 10 elevado à terceira, mega, que é 10 à sexta, e giga, que é 10 elevado à nona, tá? Lembra que o padrão aqui é um padrão Joule. Então, se é um padrão Joule, é um padrão do sistema internacional, tá bom? Lembrando que no padrão do sistema internacional,
a energia consumida ou produzida é medida em joule, a potência em watts e o tempo em segundo, tá bom? Então, a gente tem esse padrão aqui que é muito usado, e a gente tem um outro padrão elétrico que é chamado de padrão usual. O que é o padrão usual? O consumo energético não vai ser em joule, vai ser em quilowatt-hora, que é, por exemplo, quando você recebe aí a tua fatura de energia da CELP, esse consumo da sua casa ele não vem medido em joule, ele vem medido em quilowatt-hora. Por quê? Porque a tua potência vai estar em quilowatt, em 10 a terceira watt, ou 1000 watt, e o teu tempo não vai estar em segundo, vai estar em horas, tá? Então lembrar desses dois padrões. O padrão do sistema internacional, onde a energia está medida em joule, a potência em watt e o tempo em segundos. E o padrão usual, que a gente vai ver numa próxima questão, que a energia está calculada em quilowatt-hora, a potência em kilowatt e o tempo em hora, tá bom? Outra coisa que você precisa lembrar, ó, isso aqui inclusive, quem assistiu a minha aula de eletrodinâmica que está aqui no canal, tá? Se não assistiu, assista depois, tá? Eu até recomendei essa aula para os alunos aí da Antônio Casimiro, tá? A gente viu lá que o consumo energético, a energia consumida é o que? É a potência vezes o tempo, tá? Ó, então, o que é energia consumida? Potência vezes tempo. No meu caso aqui, a potência vai estar em watt e o tempo vai estar em segundos. Quando a minha potência está em watt e meu tempo está em segundos, eu encontro a minha energia em joule. Perfeito? Vamos lembrar lá do que a gente tirou de informação da tela anterior. A gente tirou que é um período de 30 dias, né? Que o meu televisor vai ter que ficar ligado. E aí esses 30 dias, gente, eu vou ter que passar para segundos, ó, porque o meu padrão de tempo não é dias, não é horas, é segundos. Então vamos lá, 30 dias, cada dia você sabe que tem 24 horas, então troca um dia por 24 horas, 30 vezes 24, né, ó, 30 dias, cada dia com 24 horas. Cada hora tem 60 minutos, então troca uma hora por 60 minutos. E mais, cada minuto tem 60 segundos, ó. Então, ó, um dia são 24 horas, uma hora são 60 minutos e um minuto são 60 segundos. Então vai ficar 30 vezes 24 vezes 60 vezes 60, tá bom? Eu posso fazer essa continha aqui para achar a resposta? Posso. Só que, concorda que vai dar um pouquinho de trabalho? Vamos deixar assim por enquanto? Tá? Então 30 dias seria essa quantidade aqui de segundos, tá? Outra coisa, a minha televisão ela está em stand-by. Então em stand-by a gente viu lá no nosso probleminha, ela consome 1 watt de potência, tá bom? Então qual vai ser a minha energia consumida pela televisão? Vai ser uma potência de 1 watt vezes esse tempo, que é o que? É 30 vezes 24 vezes 60 vezes 60 segundos. Veja, a minha potência está em watt, ó. Minha potência no modo stand-by é 1. Se fosse em modo de funcionamento, aqui eu colocaria 45, tá? Só que a TV não está em funcionamento, ela está em stand-by, por isso que a potência é 1. Eu tirei esse 1 lá da tabelinha do enunciado, e aqui é o meu tempo de uso da TV em segundos. Agora sim eu multiplico tudo, ó. 3 vezes 6, 18, 18 vezes 6, 108, 108 vezes 24 dá 2.592, ó. Acrescento 1, 2, 3 zeros. Achou difícil? Ó, 3 vezes 6, 18, 18 vezes 6, 108, 108 vezes 24, 2.592. Acrescento 1, 2, 3 zeros. Perfeito? Coloco agora isso aqui em notação científica. Lembram da notação científica? Colocar esse número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10.
O número aqui entre 1 e 10 é 2,592. Eu coloquei aqui 2,59 para não ficar muita casa decimal, tá bom? E aí a vírgula sairia de trás desse último zero para essa posição entre o 2 e o 5. Notam? Para isso a minha vírgula vai andar 6 casas. Andou 6 casas, diminuiu o número, aumenta o expoente. Então o 6 vai ficar positivo, tá? Por que eu fiz essa transformação em notação científica? Para ficar mais simples. E para você lembrar também, ó, que o 10 a sexta é o quê? É o mega, tá bom? Então aqui eu teria 2,59 megajoule. Aí vamos lá. Provavelmente tem essa resposta lá. Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Provavelmente tem essa resposta lá, ó. 2,59 megajoule. É a letra A. Mas será que é essa a resposta que eu quero? Não. Porque ele quer saber não o que o televisor consumiu, e sim o que a usina vai precisar produzir. Gente, presta atenção que isso aqui é o consumo energético, isso aqui é o consumo energético da televisão, tá? Isso aqui é o que a televisão precisa de energia elétrica para poder ficar em stand-by durante esses 30 dias. Só que o comando da questão não pede isso, tá? E aí não vai se empolgar logo e marcar a letra A não, viu? Não seja vacilão, pelo amor de Deus, não seja vacilão. Ele não quer saber o quanto que a TV consome, e sim quanto que a usina vai precisar gerar. E aí é onde vai entrar o detalhe importante. Ele disse no enunciado que a eficiência é de 30%, ou seja, do que a usina produziu, só chega a 30% na minha casa. Então, isso aqui, gente, são os 30%. E ele quer saber o quanto vale o total, quanto vale o 100%, tá? Porque para chegar isso aqui na minha casa, eu vou ter que gerar, vou ter que produzir lá na usina muito mais do que isso. Por quê? Porque nesse caminho eu vou dissipar, eu vou perder energia. Então, lembrar que essa eficiência é de 30%, ou seja, o que chegou na minha casa, o 2,59 megajoule, é só 30%. E o que eu quero saber é o valor total, é o 100%, que eu vou chamar aqui de X, porque eu não sei esse valor, perfeito? Então, eu tenho uma relação proporcional entre a porcentagem e o valor relativo, tá? A gente sabe que quanto maior o valor relativo, maior é a porcentagem. Então, quanto mais energia eu tenho aqui, maior vai ser esse percentual. O percentual aumenta, a quantidade de energia aumenta. O percentual diminui, a quantidade de energia diminui, tá? Isso quer dizer que essas duas grandezas estão variando no mesmo sentido. Elas são diretamente proporcionais, tá? E aí, se elas são diretamente proporcionais, ó, você vai direto para quem? Para o X da Xuxa, beleza? Vai fazer aqui o velho X da Xuxa que eu sempre faço com vocês, ó. Então, de um lado você vai ter 30 vezes X e do outro lado você vai ter 2,59 vezes 100, tá? Então, você vai ter 30 vezes X dá 30X. 2,59 vezes 100, ó, 2 zeros, eliminam duas casas decimais, então vai ficar 259, beleza? Quero achar o valor de X, ó, esse 30 está multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou ter 259 dividido por 30. Faça essa continha, vou encontrar aí 8,63 de resposta, tá? Veja, se a minha energia aqui está em megajoule, essa outra também está na mesma unidade, ó. É porcento com porcento, é megajoule com megajoule. Então a resposta que ele quer não é o 2,59, que inclusive é uma resposta que está lá no item A, tá? Cuidado para não interpretar mal o problema e não ir logo de cara na resposta 2,59, porque na verdade o que ele quer é a
energia produzida pela usina e não a energia gasta pelo televisor. Então, por isso a minha resposta não está no item A, e sim no item C, beleza? Então, é uma questão que vai precisar de um pouquinho mais de interpretação por parte da gente, porque você tem aí duas variáveis. Primeiro, o que é produzido de energia na usina, e segundo, o que chega na minha casa que eu vou consumir, tá bom? O que eu vou consumir é 30% do que foi produzido lá. Então, o que chega na minha casa é 30%, o que foi produzido na usina é 100%, que é o valor total, beleza? Dica, isso aqui, essa questão aqui já foi questão de Enem. Isso aqui eu tirei de uma prova anterior do Enem. Então notem, isso aqui já apareceu em prova do Enem, tá bom? Isso aqui é uma questão de Enem, tá? Então é uma coisa que vocês precisam ficar ligados, tá? A gente vai pouco usar fórmula, tá? Mas a gente vai usar muita interpretação de situações, tá? Nesse caso aqui, ó, eu só precisei lembrar que energia é o que? É potência vezes tempo. Guarda isso aqui que você vai utilizar para muitas questões, tá? Energia consumida, energia elétrica consumida é a potência do aparelho, potência do equipamento vezes o tempo de uso. E lembrar que eu tenho dois padrões: o SI, que é o padrão internacional, onde a energia está em joule, potência em watt e tempo em segundos. E eu tenho o padrão usual, energia em quilowatt-hora, potência em kilowatt e o tempo em horas. Lembrando que o quilo é a potência 10 a terceira, então 1 kilowatt são 1000 watts, 10 a terceira watts, 1000 watts, tá? E uma hora são 60 vezes 60 segundos, então uma hora são 3.600 segundos, tá? Quem assistiu a live de eletrodinâmica, que é essa live que eu tô sempre mencionando aí, que foi uma aula que a gente colocou aqui no canal, já está por dentro de toda a mente, beleza? Então, mais uma questão aí resolvida, e eu espero que vocês tenham gostado. O Kenneth está me perguntando aqui quais os assuntos que caem mais no Enem, que englobam a parte de eletricidade. Kenneth, dentro de eletricidade eu vou destacar consumo energético, que é esse estilo de questão. Eu vou destacar associação de resistores, tá certo? Associação série, associação paralela principalmente. E eu vou destacar também a questão de campo elétrico e circuitos elétricos, tá bom? Campo elétrico e circuitos elétricos, tá? Dentro da parte de eletricidade é o que mais é cobrado. Agora, isso aqui, consumo energético, é top 1, tá? É o que mais cobrado. Então, se você lembrar que energia é potência vezes tempo de uso, ó, você já tem aí uma chance grande de matar pelo menos uma, duas questões da prova do Enem, tá? Só de lembrar isso aqui, beleza? Então, lembrar que aqui o que é importante estudar, principalmente da área de eletricidade, consumo energético, que é o tema dessa questão, circuitos elétricos, né? Associação de resistores e a questão de campo elétrico. É o que é mais cobrado. Perfeito? Beleza. Acho que com isso eu respondi a pergunta de vocês, né? As dúvidas de vocês, tá? Bora para outra questãozinha aqui, super massa, super cara de Enem, tá? Que trabalha também esse contexto do consumo energético, tá? Só que agora é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, beleza? A segunda questão foi uma questão um pouco mais interpretativa,
e essa questão aqui é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas dentro do mesmo conceito. Então ele diz aqui, ó, a tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. A potência elétrica de equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora, aqui já é o padrão usual, determine o custo mensal da energia elétrica para essa residência, tá? Então, para eu saber o quanto que eu vou consumir, o quanto que eu vou pagar de energia nessa residência, eu preciso saber quanto que cada aparelhinho desse vai consumir, somar os consumos, ver quanto que eu vou consumir de quilowatt-hora para a soma desses equipamentos, né? Então, o consumo da casa é a soma dos consumos dos equipamentos, e aí depois eu vou atribuir o valor de 50 centavos para cada quilowatt desse. Lembrando que, diferente do padrão que a gente utilizou na questão passada, que é o padrão SI, aqui a gente já está vendo que eu vou utilizar um padrão usual. Então, a potência ela não vai ser medida mais em watt. Apesar dele ter dado aqui essa potência em watt, até para confundir vocês, eu vou precisar usar ela em kilowatt. E aí lembrando que quilo é 10 elevado à terceira, ou seja, quilo você vai trocar por 1000, porque 10 à terceira, ó, é 10 vezes 10 vezes 10, 10, 100, 1000, tá? Então, 1000 watts equivalem a 1 kilowatt. Eu vou precisar então transformar todas essas potências aqui de watt para kilowatt. E para isso, a gente fazer isso bem fácil, ó, bem simples, ó. Watts, volta 3 casas decimais, vai ficar 1, tá? Então, ou você divide por 1000, tá? Ou você divide por 1000, ou então você simplesmente volta 3 casas, tá? Ó, então, ó, 5.500 vai ser 5,5, 1000 vai ser 1, 500 vai ser 0,5, 100 vai ser 0,1 e 90 vai ser o que? 0,090. Então, você voltando 3 casas aqui na potência, você transforma ela de watt para kilowatt. Lembrando que aqui, ó, como é o padrão usual, potência, ó, você já vai perceber aqui, ó, potência em kilowatt e o tempo em watt. Então perceba, eu tenho a potência de cada equipamento em watt, vou ter que passar para kilowatt, e o tempo já está em uso, já é um tempo mensal, tá bom? Ó, então nada de multiplicar aí por 30, tá? Já é um tempo mensal, já é um uso mensal, tá bom? Então vamos lá. Pegou as ideias aí? Vamos aqui para a nossa resolução. Para a gente não esquecer, energia consumida é o quê? Potência vezes tempo. Nesse caso, a minha potência vai estar em kilowatt e o meu tempo em horas. Vou colocar aqui a tabelinha para a gente ficar consultando, tá? Para ver quanto que cada aparelho desse vai consumir. Eu vou começar pelo chuveiro, tá bom? O chuveiro, ele vai ter uma potência de 5,5 kW, né? Ó, lembra que eu tenho que voltar 3 casas para transformar o watt em kilowatt. Então, eu vou ter 5,5 kW de potência. E o tempo de uso é 30 horas, tá? Então, 5,5 que é a potência em kilowatts, 30 que é o tempo em horas. 55 vezes 3 dá 165, tá? Um zero compensa uma casa decimal. Então, eu vou trocar o zero pela casa decimal. Vai ficar 55 vezes 3, que dá 165. Como é um chuveiro só, isso aqui só vai ser contado uma vez, tá? Cada chuveiro gasta isso aqui, consome isso aqui. Como é um chuveiro só, isso aqui só vai ser gasto uma vez. Beleza? Fiz isso para o chuveiro, vou agora fazer para todos os outros aparelhos. O ferro, potência, ó, lembra que a potência sempre tem que estar em kilowatts. Então, esse valor aqui eu vou ter que voltar 3 casas. Vai ficar 1 kilowatt
10 horas. 1 vezes 10 ou 10 vezes 1 dá 10. Como é um ferro só vai consumir isso aqui uma vez, beleza? Geladeira agora, mesma coisa, ó. Volto 3 casas, vai ficar 0,5 vezes o tempo de uso, que é de 720. Vou trocar um zero por uma casa decimal, vai ficar 72 vezes 5, tá? Ó, um zero compensa uma casa decimal, troco um zero pela casa decimal, 72 vezes 5, faz a continha, vai dar 360. Também uma geladeira só vai consumir isso aqui só uma vez. Próximo, lâmpadas. Então a potência de 0,1 kW, lembra sempre de voltar às 3 casas, tá? E o tempo de uso 120. Troco 0 pela casa decimal, vai ficar 1 vezes 12, 12. Então cada lâmpada vai consumir 12 kW. Detalhe, não é uma lâmpada só, são 10 lâmpadas. Então, como cada lâmpada vai consumir 12, 10 lâmpadas, 10 vezes 12. Porque 12 é cada lâmpada. São 10 lâmpadas, 10 vezes isso. Vai dar 120. Tá bom? TV agora, para a gente fechar. Volta 3 casas aqui, vai ficar 0,090 ou 0,09, tá? 20 horas, tá? Aqui eu vou trocar um zero por uma casa decimal, só que como tem duas, vai ficar ainda uma. 0,9 vezes 2 vai ficar o que? 9 vezes 2, 18, com uma casa decimal, tá? Ó, troco um zero por uma casa decimal, ó, troco um zero por uma casa decimal. 0,9 vezes 2, 2 vezes 9, 18, como tem uma casa decimal ainda, 1,8. 1,8 é o consumo de cada TV, ó. Lembra que são duas, então 2 vezes 1,8, 3,6, tá bom? Então o que eu fiz aqui? Calculei o consumo de cada aparelho. O que vai ser o consumo da residência? A soma de todos esses consumos aqui. Então vou ter que somar 165 com 10, com 360, com 120, com 3,6. Somou tudo, ó, 165, que é do chuveiro, com 10 do ferro, com 360 da geladeira, com 120 das 10 lâmpadas, com 3,6 das duas TVs, dá 658,6 kWh. Só que detalhe, ele não quer saber qual é o consumo, ele quer saber o quanto que você vai pagar pela conta. E aí é onde vem o último detalhe. Cada kWh desse vai custar para mim 50 centavos, que foi o que o problema me disse. Então eu troco cada kWh aqui por 50 centavos, ó. Troco aqui faço a multiplicação, né, ó. 658,6 vezes 0,5, ó. Não precisa ser 0,50, pode ser 0,5, tá? 658,6 vezes 0,5. Vai fazer 658,6 vezes 5, que dá 32.930, tá? Ó, 6.586 vezes 5 dá 32.930. Uma casa decimal daqui mais uma daqui, duas casas decimais. Ou seja, quanto que você vai pagar pela conta? R$ 329,30. Eu vou tirar essa tabelinha daqui e vou colocar a resposta R$ 329,30, que está na alternativa D, tá bom? Então, esse é o preço que você vai pagar pela conta de energia elétrica dessa residência pelo uso desses aparelhos durante um mês, beleza? E é isso que a gente vai precisar fazer para saber, por exemplo, o consumo elétrico da nossa casa. Então eu vou ver mais ou menos, vou fazer uma estimativa de quantas horas eu uso cada aparelho, qual é a potência de cada aparelho, somo os consumos de todos os aparelhos da minha casa, tem o consumo da minha casa toda, beleza? Acho esse consumo em kWh, aí eu vejo lá na concessionária qual é o preço de cada kWh e tenho uma noção mais ou menos de quanto que eu vou pagar no mês que eu consumir essa quantidade de energia aí.
O Leandro está me perguntando quais os assuntos de física que mais caem. Leandro, eletricidade é um dos principais. Agora eu destacaria também os fenômenos térmicos, calorimetria, cai bastante. Que mais cai? Fenômenos ópticos, fenômenos ondulatórios. A gente vai ter uma questão aqui de ondas, se não me engano é a próxima questão. Ondulatória, todo ano uma questãozinha. Que mais? Os movimentos, principalmente movimento uniforme, uniformemente variado. Você deve ter estudado isso no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, lembra dessas coisas, procura focar nessas áreas. Eletricidade, estudo de calorimetria principalmente, dilatação um pouco menos, ondulatória, movimento uniformemente variado, tá? Isso é o que mais cai, beleza? É o que mais tem aparecido em provas de Enem, na parte de física. E ele está me perguntando qual é a fórmula da eletricidade. Eu não entendi bem tua pergunta, Leandro, mas eu acho que você deve estar se referindo à fórmula para cálculo da energia consumida, tá? Cálculo da energia consumida é potência do equipamento vezes o tempo, tá? E esse consumo energético, esse cálculo da energia pode ser feito segundo dois padrões. Esse padrão aqui que é o usual, tá? Potência em quilowatt, tempo em horas, mas pode ser o da questão 2 também, tá? Potência em watt, tempo em segundos, para você achar a sua energia em joule, tá bom? Então podem ser utilizados esses dois padrões. Eu acho que foi essa a tua dúvida. Se não foi, você me refaz a pergunta, beleza? Mas eu acredito que a tua dúvida tenha sido essa. Se foi, eu acho que eu consegui responder. Tranquilo? E aí, lógico, esses temas aqui que eu estou abordando, tanto no primeiro aulão quanto nesse segundo aulão, são os temas que mais caem no Enem. Eu estou colocando aqui os assuntos mais recorrentes, tá? Aqueles que são mais cobrados. E um dos temas que é muito cobrado é a parte de ondas, a parte de ondulatória, tá? Lembrando, o que é uma onda? A onda, ela é um meio físico, tá certo? Ela é uma grandeza que transporta energia, mas não necessariamente transporta matéria. Então ela transporta energia, mas não transporta matéria, beleza? Então a gente tem umas questõezinhas bem legais de ondulatória e essa é uma delas, tá? Essa daqui não foi questão de Enem, tá? Não foi questão de Enem, mas poderia muito bem ter sido. Olha o que ele diz aqui, ó. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente, com os da linha ao lado. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora, ou seja, ela vai se deslocar nessa velocidade, 45 km por hora, e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência de cada onda em Hertz é um valor mais próximo, guarda bem isso aqui, é um valor mais próximo de, então veja, ele quer saber a frequência dessa onda em Hertz e ele quer saber o valor mais próximo, tranquilo?
Vamos lá. Primeiro, o que eu preciso primeiro saber de ondas? Ó, a onda ela transporta energia, ó, vejam, guardem bem essa informação. Ela transporta energia, mas não transporta matéria, tá bom? Então, ela só vai transportar aqui energia. É por isso que a gente usa ondulatória, por exemplo, para a internet. A internet que a gente está usando aqui, para eu da minha casa fazer essa aula e vocês aí da casa de vocês assistir essa aula, ela só é possível porque essa informação, tanto visual quanto sonora, tanto as imagens que eu estou transmitindo aqui, como o som da minha fala, ele é transmitido por ondas. Então, tudo isso aqui é transformado em ondas e ela é transmitida da minha casa para o mundo, tá? Para a casa de vocês. E esse transporte, essa transmissão é feita por meio de ondas. Então, eu estou transmitindo energia, eu estou transferindo energia, mas não estou transferindo matéria, beleza? Tranquilo? Então, a gente tem internet hoje por conta da ondulatória. Essa transmissão de dados é feita por meio de ondas, beleza? Tranquilo. O que eu preciso também saber da composição de uma onda? Eu preciso saber que a onda ela tem basicamente dois pontos principais, tá? Ela tem esses pontos mais baixos aqui, ó, da onda, que são chamados de vales, tá? O que é o vale? É o ponto mais baixo da onda, tá? E você tem esses pontos mais altos aqui, que são as cristas. Então a minha onda, ela vai aqui, ó, ela tem vale, crista, vale, crista, vale, crista. E aí ela vai alternando isso. É muito importante a gente saber o que é o período de oscilação ou o período de uma onda. Guardem bem isso. O período de uma onda é a distância entre dois vales ou a distância entre duas cristas, tá? Ou entre dois vales, dois pontos mais baixos, ou entre duas cristas, dois pontos mais altos, tá bom? A distância determinada por esse período de oscilação é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. A distância entre dois vales ou entre duas cristas é o período de oscilação, tá bom? Então a oscilação da onda, ela é medida por uma distância entre um vale e o próximo vale, ou entre uma crista e a próxima crista, beleza? Nesse caso aqui, o meu período de oscilação, o comprimento da minha onda é formado por 16 pessoas que estão a uma distância de 80 centímetros uma da outra, tá? Eu tenho a velocidade da onda e eu preciso saber a frequência. Então, ó, eu tenho o comprimento da onda, porque esse período de oscilação são 16 pessoas distantes 80 centímetros uma da outra. Eu tenho a velocidade da onda, falta descobrir a frequência. Ó, como é que eu vou relacionar isso? Vou lamber ferida. Ó, velocidade é igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes F, que é a frequência. Tá? Ó, vou lamber ferida. Delícia. Vou lamber ferida. Tá bom? Lembrando que a velocidade no padrão SI é medida em metros por segundo, tá? Então, toda a velocidade que eu for jogar aqui nessa formulazinha, metros por segundo. Então, se eu tenho uma velocidade em metros por segundo, o meu comprimento da onda só pode ser o quê? Em metros. E a minha frequência vai ser o quê? 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é a mesma coisa que hertz, tá bom? Então, ó, veja. A minha velocidade está em metros sobre segundo, ou metro por segundo. Aqui está em metro, então aqui seria 1 sobre segundo.
O Hertz é exatamente isso. É a quantidade de ciclos que eu dou por segundo, tá bom? É a quantidade de períodos que eu faço em um segundo, tá? Então, 1 sobre segundo é o Hertz, tá bom? Beleza? Então, ó, velocidade da onda em metros por segundo, o meu comprimento da onda lambda em metros e a minha frequência em Hertz. Lembra, ele quer aqui a minha frequência em Hertz, ou seja, velocidade em metros por segundo e o comprimento da onda em metros. Beleza? Tranquilo. Já disse para vocês que o período da onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. E ele disse aqui que esse período da onda é formado por 16 pessoas a uma distância de 80 centímetros uma da outra. Então, 16 distâncias de 80 centímetros, né? Beleza? Só que tem um detalhe. Eu não posso ter esse comprimento em centímetros. Eu preciso ter esse comprimento em metros, tá? Então, vou ter que passar esses 80 centímetros para metros. Ó, uma dica aqui, ó. Estou em centímetro? Vou passar para metro, ó, duas casas para a esquerda, tá vendo? Ó? De centímetro para metro, eu ando duas casas para a esquerda. Então, a minha vírgula também anda duas casas para a esquerda. Vai ficar 0,80 ou 0,8 metros, tá? 0,8 vezes 16, ó, 16 vezes 8, 128. Uma casa decimal vai ficar então 12,8 metros, tá? 16 distâncias de 80 centímetros cada. A minha velocidade também não está na unidade padrão, tá? Veja que no problema a velocidade ela está em quilômetros por hora e eu preciso dela em metros por segundo, tá? Tem aquele macete de você dividir isso aqui por 3,6, tá? Divide 45 por 3,6, já acha a tua velocidade em metros por segundo. Mas se você não lembrar disso, ó, veja aqui, ó, eu estou em quilômetros e quero ir para metros, ó. 1, 2, 3 casas para a direita, ó. Então 45 quilômetros, ó, 3 casas para a direita, 45 mil metros. Uma hora são 60 minutos, cada minuto 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, 45 quilômetros são 45 mil metros. Uma hora são 3.600 segundos. Corto 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Vai ficar 450 dividido por 36. 450 dividido por 36 dá 12,5. Então, a minha velocidade é 12,5 metros por segundo, tá? Por que eu precisei fazer essas transformações? Para me adequar ao padrão, tá? Ó, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o comprimento da onda, né, o período de oscilação em metros, tá? Não estava, tá? O período de oscilação estava em centímetros, precisei passar para metros, e a velocidade estava em quilômetros por hora, eu precisei passar para metros por segundo. Feito? Então já está tudo na unidade, né? Está tudo no padrão. Vou agora só substituir aqui, ó. Vou lamber ferida. Vou lamber ferida, a velocidade é 12,5, comprimento da onda é 12,8, a frequência é F. Esse 12,8 está multiplicando, passou dividindo. E aí você vai ver uma coisa que eu destaquei lá na leitura do enunciado, que ele queria saber o valor mais próximo da frequência. Então vamos pensar aqui, ó, vamos usar um pouquinho de malícia, de malandragemzinha mesmo. Quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado é 1, tá? Perceba que 12,5 é quase igual a 12,8, tá? Se eu tivesse 12,8 por 12,8, daria 1, tá? Então, como eu tenho dois valores quase iguais, essa divisão, o resultado dela vai dar quase 1. Nesse caso aqui, como 12,5 é um pouquinho menor que 12,8, vai dar um pouquinho menos de 1, mas vai dar um valor bem próximo de 1, tá? Então, essa frequência é aproximadamente 1 Hz,
tá? Que é justamente uma das alternativas que você tem lá. Se você observar bem, o valor mais próximo que você tem disso aqui, que vai dar um 0,9 alguma coisa, o valor mais próximo que você tem é 1 Hz, ou seja, a tua resposta estará na letra C, beleza? Então, ó, mais uma questãozinha que cai em prova de Enem, a questão de ondas. Lembrem, as partes altas da onda são as cristas, as partes baixas são os vales. O período da onda, o comprimento de um período de onda é a distância entre dois vales ou entre duas cristas, tá? Ou entre dois pontos mais baixos ou entre dois pontos mais altos, sempre assim, tá? Então, o comprimento da onda é o comprimento que eu desloco para um período de oscilação, tá? É o período da onda, é medido em metros, a velocidade da onda em metros por segundo e a frequência em hertz, tá bom? Beleza? Tranquilo aí? Tudo ok? Tudo massa? Então, bora para mais uma questão, a última questão de hoje, tá certo? Que é uma questão de calorimetria, tá? Eu já tinha trabalhado uma questão de calorimetria na live passada, no aulão passado, e aí eu resolvi colocar mais uma. Por quê? Porque é assunto recorrente. E vejam, a minha experiência de mais de 20 anos como professor, né? Tanto de escola pública, escola particular, cursinho, universidade, me faz ver que a grande dificuldade do meu aluno é interpretar gráfico. Então, eu vou colocar aqui uma questão de um assunto bastante cobrado, tá? Na prova do Enem, mas que tem também o fator análise de gráfico, que eu já coloquei aí uma análise de gráfico na primeira questão, e agora eu vou colocar um outro na última questão de hoje, perfeito? Vamos lá então. A temperatura de dois corpos M e N de massas iguais a 100 gramas cada varia com o calor recebido, como indica o gráfico a seguir. Colocando o N a 10 graus Celsius em contato com o M a 80 e admitindo que a troca de calor ocorra somente entre eles, a temperatura final de equilíbrio em graus Celsius será... Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois corpos, um corpo M e um corpo N. Cada um tem 100 gramas de massa, certo? A temperatura deles vai variar de acordo com o calor recebido, tá? N inicialmente está com uma temperatura 10 graus Celsius, M inicialmente a 80. Então, N de navio está a uma temperatura inicial de 10 e M de mariola está com 80. Eu vou colocar os dois em contato e vai haver uma troca de calor somente entre eles. E eu quero saber a temperatura final de equilíbrio. Vamos lá. Eu coloquei uma questão sobre isso, teórica, no aulão passado. Então, vamos lembrar do aulão passado. Calor é um tipo de energia que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, quem é que tem mais calor aqui? M. Quem é que tem menos calor aqui? N. E aí o que ele vai fazer? O corpo que tem mais temperatura vai ceder calor para o que tem menos temperatura. Este vai receber esse calor e essa troca de calor vai ocorrer até que os dois igualem as suas temperaturas, até que ocorra uma temperatura de equilíbrio térmico, tá? Então, quem tem a temperatura maior doa calor, quem tem a temperatura menor recebe, e aí tudo que é doado por um é recebido pelo outro. Quem doa fica com a quantidade de calor negativa, porque está perdendo calor. Quem recebe
fica com uma quantidade positiva, que está ganhando calor. Então, quem perde calor, perde, entre aspas, fica negativo. Quem recebe, quem ganha, fica positivo. Como a troca de calor vai ser somente entre eles, tudo que um perder, o outro vai ganhar. Então, por exemplo, se ele perder 100 calorias, N vai ganhar essas 100 calorias. Ou seja, na soma da quantidade de calor de um com a quantidade de calor do outro, vai dar zero, certo? Esse é o princípio da conservação de calor, ou seja, o princípio das trocas de calor. A soma de todos os calores dos corpos é igual a zero, porque todo calor cedido por um corpo é recebido pelo outro. Nesse caso aqui, todo calor cedido por M será recebido por N, tá bom? Então, M perde, N ganha, e tudo que M perdeu, N ganhou, ou seja, a somatória é zero. Se um perde 10, o outro ganha 10. Se um perde 200, o outro ganha 200. Então, a somatória é zero, tá bom? E eu quero saber a temperatura final de equilíbrio. Lembrando também que como a temperatura aqui varia, lembre que esse calor é um calor do tipo sensível. Eu já falei isso aqui na outra live. Tem dois tipos de calor: calor sensível, calor latente. No sensível muda a temperatura, mas não o estado físico. No latente não muda a temperatura, porque quem muda é o estado físico, tá? Então, quando muda a temperatura, não muda o estado físico. Quando muda o estado físico, não muda a temperatura. Mudou a temperatura? É calor sensível. Mudou o estado físico? É calor latente. E o calor latente, ó, que macete. Calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Percebam, eu tenho a massa, que é 100 gramas para cada um, tá bom? O calor específico eu não tenho, então vou ter que calcular. E a variação de temperatura vai ser a diferença entre a temperatura inicial de cada corpo que eu tenho e a temperatura final de equilíbrio, que eu não tenho, que eu vou chamar de X. Então perceba, dá para calcular a massa, dá para calcular a variação de temperatura, mas eu preciso antes buscar o calor específico de cada corpo, tanto do corpo M quanto do corpo N, tá? Para isso eu vou ter que observar aqui, ó, que tanto o corpo M quanto o corpo N, ó, esse gráfico está iniciando a contagem de calor, ó, ou seja, tem uma quantidade de calor zero para uma temperatura 25 graus, tá? Então a 25 graus foi feito um experimento e a partir daí a gente vê o que cada um é capaz de ganhar de calor, de receber de calor. No caso do corpo M, ó, ele vai variar a temperatura de 25 graus para 50, ó, desse ponto para esse, ó. Começa com a temperatura 25, aumenta para 50, e a quantidade de calor que eu precisei doar a esse corpo para variar essa temperatura foi 500 calorias, tá? Em N, ó, eu variei de 25 graus para 35 graus com as mesmas 500 calorias, beleza? Então, vamos aqui, ó. O corpo M, ele tem uma massa de 100 gramas, uma temperatura inicial de 80 graus Celsius e a temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico, que eu vou chamar aí de X, tá? O corpo N também tem 100 gramas, a temperatura inicial dele é 10 graus e a temperatura final é a mesma. Se há uma temperatura de equilíbrio, no final vai ficar a mesma temperatura para os dois. Se é X para um, é X para o outro também, tá? Mas veja, eu tenho aqui a massa, eu tenho como achar a variação de temperatura, mas eu ainda não tenho calor específico. Falta achar, então, calor específico. E esse calor específico eu vou encontrar justamente com as informações desse gráfico, tá bom? Vou fazer primeiro para um corpo,
depois para outro corpo, tá? Então, no corpo M, olha o que aconteceu. A minha temperatura vai aumentar 25 graus e eu vou receber 500 calorias. Como é um calor sensível, Q é igual a M vezes C vezes variação de temperatura, tá? Calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Onde a variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a inicial. Ou o quanto de temperatura, no caso aqui, ele ganhou, tá? Então, 500 calorias, ó, porque foi de 0 até 500, ó, de 0 até 500, tá? A massa de M é 100, que ele já disse, o calor específico de M eu não tenho, e M estava inicialmente com 25 graus, foi para 50, então aumentou 25 graus, tá? Então, calor, massa e a variação de temperatura, o quanto ganhou de temperatura, de 25 para 50, ó, 50 menos 25 ou 25, tá? Multiplico aqui, ó, 100 por 25, ou melhor ainda, ó, posso cortar 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro, tá? Ou eu multiplico 100 vezes 25 dá 2.500 igual a 500, 2.500C igual a 500. Ou eu já corto 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro, ficaria 5 igual a 25C. Aqui no caso, ó, ficaria 5 sobre 25, ó, já cortando zeros. 5 sobre 25, que é a mesma coisa que 1 sobre 5. Ó, divide aqui por 5 dá 1, por 5 dá 5. 1 dividido por 5, 0,2. A unidade do calor específico, caloria do calor por grama da massa e grau Celsius da temperatura, tá? Não precisa se preocupar muito com essa unidade não, tá? É caloria do calor, é grama da massa e é grau Celsius da temperatura, tá? Então, ó, calor específico aqui para M02, tá? Mesma coisa que eu fiz para M, eu vou fazer para N. Então, lembrar que o N também recebeu as mesmas 500 calorias, tá? A massa dele também é 100, só que a temperatura aumentou de 25 para 35, então aumentou só 10, tá? Aqui eu vou fazer 100 vezes 10 dá 1000, então 1000C igual a 500, posso cortar 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro, ficaria 5 igual a 10C. Ou se eu não quiser cortar, 500 sobre 1000, ó, corto 2 zeros, fica 5 sobre 10, 0,5, tá? Então, calor específico de M é 0,2, calor específico de N é 0,5, perfeito? Bom, então já tem massa, calor específico dos dois corpos e a variação de temperatura, que é a final menos inicial, tá? Eu já sei que todo calor que é perdido por M é recebido por N, tá bom? E que esse calor é um calor sensível. Por que ele é sensível? Porque vai variar a temperatura sem mudar o estado físico. Então, de novo aqui, ó, trazendo de volta os dados. Eu tenho a massa de M, que é 100 gramas. Acabei de encontrar o calor específico e aqui, ó, com a temperatura final inicial eu posso fazer a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Também tenho isso para N, tá? As informações que eu tirei da tela anterior, mais o calor específico que a gente acabou de encontrar, beleza? E agora a gente vai para o fechamento. Calor de N mais calor de N é igual a zero. O calor que é perdido por M é recebido por N, tá bom? Então, Q de M vai ser negativo, Q de N vai ser positivo. Tudo que M perdeu, N recebeu, ou seja, não há perdas, tá bom? Então, o somatório é zero. Se M perde X, N ganha X, tá bom? O que M perde, N ganha. M vai ficar negativo, o N vai ficar positivo com o mesmo valor e a soma sempre vai dar zero, tá? Então lembra disso. A soma de todos os calores nessa troca é igual a zero. Como é calor
específico, ou como é calor sensível, tanto para M quanto para N, vou calcular o calor de 1, ó. Quem é o calor sensível de N? Massa, calor específico, variação de temperatura, ó, que é final menos inicial. Para N, mesma coisa, ó, massa, calor específico, variação de temperatura, que é a final menos a inicial. Somando tudo dá 0. Próximo passo, ó, vou multiplicar 100 por 0,2, 100 por 0,5. Aqui é só trocar um 0 pela casa decimal, então vai ficar 10 vezes 2, e aqui 10 vezes 5, né? Vai ficar 10 vezes 2, 20, 10 vezes 5, 50, tá? Faz o chuveirinho, 20x, 20 vezes menos 80, 50x, 50 vezes menos 10, tá? 20 vezes x dá 20x, 20 vezes menos 80, ó, sinais diferentes, resultado negativo. 20 vezes 80, ó, 2 vezes 8, 16, 2 zeros. 50x e 50 vezes menos 10, dá o quê? 5 vezes 1, 5, 2 zeros, 500. Fica negativo porque são dois sinais diferentes, tá? 20 com 50 dá 70, então vou ter 70x, menos 1.600 com menos 500 dá menos 2.100, né? Ó. Esse menos 2.100 passa para o lado de lá positivo, então vai ficar 70x igual a 2.100. O 70 passa dividindo, então vou ter 2.100 dividido por 70, ou corto um zero em cima, corto um zero embaixo, 210 por 7, que dá 30. Esse 30 aqui é a temperatura final de ambos os corpos, ou seja, é a temperatura de equilíbrio térmico, e é essa a resposta que ele estava esperando, a temperatura de equilíbrio térmico, a temperatura final de ambos os corpos. Como é 30 graus, nosso gabarito, letra D, beleza? Então é isso. Eu espero que a aula tenha sido legal para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que ela tenha servido bastante para vocês, tá? E se gostaram, recomendem aí a aula, compartilhem aí com os amigos de vocês, porque essa informação ela tem que ser repassada ao maior número de pessoas, tá bom? Agradecendo aqui a presença de todos e as participações aí, e a gente se vê por aí. Valeu!